Escuta o que a palavra do Senhor diz hoje para a minha vida e para a tua. Jesus apazigua a tempestade. Essa passagem ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal e vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa passagem ela é extraordinária, porque ela nos ensina muitas coisas, né? Diz que quando eles entraram no barco, levantou um grande temporal de vento e subiam as ondas sobre os barcos. Quando nós somos assim pessoas que fazemos coisas erradas e fazemos parte do mundo, nós não passamos por tantas lutas quando nós passamos quando levantamos as nossas mãos e vamos para Jesus, né? As pessoas, quando estão no mundo, vivem uma vida desregrada, de droga, de prostituição, de adultério, de idolatria, de feitiçaria, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e acham que são felizes e se sentem-se felizes e não passam por tantas lutas como nós que somos de Jesus. Por quê? Porque elas já estão na mão do diabo. Porque elas estão fazendo aquilo que agrada a Satanás. Então Satanás não vai tocar na vida delas. Mas quando nós entramos no barco com Jesus, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como o único Deus da nossa vida, quando nós começamos a fazer a obra, quando nós começamos a botar a mão no arado, quando nós começamos a tocar a trombeta, quando nós começamos a falar do amor de Cristo, quando nós começamos a dar bons testemunhos, quando nós começamos a ter uma vida de busca, de entrega, de oração, de joelho no chão, uma vida a qual agrada ao Senhor, aí se levanta aqui, como diz a palavra, um grande temporal. Se levanta, começam a se levantar as tempestades na minha e na tua vida. Começam a se levantar os ataques do diabo, de Satanás, na minha e na tua vida. Aí o diabo começa a querer tocar na finança, que começa a querer tocar na vida da família, começa a querer tocar em tudo, vai usando tudo para nos aborrecer. Aí começam as guerras espirituais para que eu e você venhamos ficar cansados, exaustos da batalha, sem força. Por quê? Porque nós estamos no barco com o Senhor Jesus, né? E aqui a palavra diz que ele dormia sobre uma almofada. Eu fico imaginando assim um barco no meio do mar, né? Porque não eram navios, não eram transatlânticos, tanto que a palavra diz que as ondas entravam dentro do barco. Eu creio que eram barquinhos comuns. E não tem como uma pessoa estar dentro de um barco dormindo numa almofada. Não tem como. O barulho do vento ia acordar o mestre. As ondas molhando ia acordar o mestre. Os gritos de desespero dos discípulos ia acordar o mestre, né? Ele estava ali só esperando para ver qual seria a reação dos discípulos. Assim é na minha e na tua vida. Calamadi, calamaná, dodi, calamaná, dito, bom, lá na badalidandá, calamaná. Nós entramos no meio dos ventos, das tempestades. O diabo se levanta contra a minha tua vida, porque quando ele levantou aqui, ele repreendeu a tempestade, ele disse: cala-te, aquieta-te. Essa tempestade não veio da parte do Senhor, porque se essa tempestade tivesse vindo da parte de Deus, ele não ia mandar cala-te, aquieta-te, algo que veio da parte de Deus, do Pai dele, não. Veio da parte do diabo.
porque eles estavam indo para a cidade de Gadara libertar um endemoniado, né? Então, quando as ondas se levantam, quando o diabo se levanta contra a tua vida, quando vem as tempestades, as lutas, as aflições, os desertos, e nós começamos a clamar, e nós oramos, e parece que nada está acontecendo. E nós falamos, meu Deus, socorro, misericórdia, Senhor. Será que o Senhor não está vendo essa afronta? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está se importando. Ele está vendo qual é a minha e a tua reação. Ele está permitindo, como ele fez aqui. Ele estava descansando, ele não estava dormindo, para ver qual era a minha e a tua reação. E quando ele viu o desespero dos discípulos, quando eles disseram, o Senhor não se importa que nós pereçamos, e aí ele se levantou e deu a ordem e falou, vocês são tímidos, vocês ainda não têm fé. O Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Redentor, quando nós usamos a nossa fé, quando se levanta o mar, a tempestade, nós não nos desesperamos. E nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança nele. Ele fica feliz demais. E a palavra dele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós estamos no meio da tempestade, do olho do furacão, e nós nos desesperamos e começamos a murmurar, nós começamos a desagradar o Senhor. Como aquele povo que saiu do Egito como um forte, viu todas as maravilhas que o Senhor fez, mesmo assim murmurou. E quando nós não temos fé, nós desagradamos ao Senhor. Então essa palavra aqui, ela é uma lição muito tremenda para a minha vida e para a tua vida. Nós somos testados por Deus. Nós somos testados. Porque dá glória, aleluia, cantar louvores da cambalhota, falar que Deus salva, cura, liberta, renova, transforma. Quando está tudo bem, é fácil demais. Mas a gente louvar, adorar, engrandecer, pregar, falar que o Senhor é bom, salva, cura, liberta. Quando a gente está no meio de uma tempestade, aí é que é difícil. Aí é que é a hora de mostrar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Fica com essa palavra. O Senhor está vendo a tua luta. O Senhor está vendo a minha luta. Ele não está dormindo, não. O Senhor não está dormindo, porque nada escapa das mãos dele. Se ele ficou tranquilo quando a tempestade se levantou, se ele ficou deitadinho numa almofada, é porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é Deus. E ele sabe que a chave de Davi está na mão dele. E ele sabe que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso ele estava descansando na almofada. E eu? Será que eu sei quem eu sou diante da presença da pessoa do Senhor? E você? Será que você sabe quem você é diante da presença e da pessoa do Senhor? Fica com essa palavra. E que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, que também é o meu Deus e o teu Deus, estejam com as mãos de poder sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.